Olha, tem coisa mais complicada do que obra pública? Não tem. Tem coisa mais complicada do que... Se você tiver na sua escola e aí for precisar lá de uma carteira, quebrou a carteira, a demora para a substituição é enorme, porque você tem que fazer um processo de licitação para escolher a empresa que vai fornecer, e tudo isso leva tempo. E aí, consequentemente, a qualidade do serviço público tende a cair por conta do excesso de burocracia previsto na legislação. Mas a legislação está passando por mudanças e a pergunta que se faz é: a vida do trabalhador, do piauiense, a vida da comunidade, a vida das pessoas vai melhorar com essa mudança? Vai ficar mais fácil atender os interesses da população depois dessa mudança? Nós estamos aqui com o Kilmer Távora, que é auditor governamental do Tribunal de Contas, e vai falar conosco a respeito dessas mudanças. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí e pergunto, doutor Kilmer, qual é o que vai mudar na vida da população essa revisão que está sendo feita na legislação de licitações? Boa tarde, eu agradeço muito a oportunidade. Só uma pequena correção, eu sou da Controladoria Geral do Estado e não do Tribunal de Contas do Estado, certo? Correto. Mas, dito isso, vamos lá, a lei de licitações, ela passou por uma reforma grande agora em abril, foi sancionada no dia 1º de abril, e ela, apesar dela ter trazido um desafio enorme para o Estado, porque o Estado vai ter que se adaptar a muita coisa e os fornecedores também, ela trouxe consigo uma exigência de maior qualidade na prestação de serviço e maior qualidade na questão dos projetos e uma maior qualidade no fornecimento dos bens. Porque ela exige um planejamento maior antes da compra. Esse planejamento ele acaba evitando coisas que acontecem depois, que não estavam previstas, né? Esse, para mim, é o maior... Por exemplo? Um exemplo. Antes da licitação acontecer, você já tem que mapear todos os riscos do que pode dar errado naquele projeto e exigir do fornecedor contramedidas, certo? O que vai acontecer, o que ele deverá fazer se aquele risco acontecer. Então, isso é uma coisa que vem do setor privado. Quando ele vai fazer uma obra, por exemplo, ele faz uma coisa chamada matriz de risco, em que ele já expõe todos os riscos e as contramedidas. Isso aí é uma das exigências da nova lei. Mas, doutor, deixa eu só perguntar então para o senhor. O que acontece muito aqui no estado do Piauí? Você contrata uma obra, o Estado contrata uma obra, aí promete, vai fazer um viaduto aqui. A população começa a contar com aquilo num prazo de 3 meses. Daqui a pouco, a obra para no meio do nada. Descobre-se 2 meses depois da paralisação da obra que a empresa lá quebrou, faliu, não tem mais como continuar a obra. Esse tipo de problema é que está sendo previsto nesse planejamento inicial, por exemplo? Por exemplo, é esse. Normalmente, num caso desses, o que é que se faz? Você rescinde o contrato e chama o segundo colocado, né? Esse processo deveria ser célere. Aí nós estamos trabalhando para mudar alguns fluxos processuais, inclusive nós estamos com um caso de sucesso na Secretaria de Saúde do Piauí, né, em que nós zeramos os processos em análise pela controladoria. Por quê? Porque nós mudamos alguns fluxos processuais lá dentro. Então, só que isso é um processo lento. A gente começou pela saúde, por quê? Por causa da pandemia, né? Agora, uma vez que a gente dê celeridade aos processos na saúde, nós vamos para a educação, para a segurança, Secretaria de Infraestrutura e vamos descendo, né? Mas a nova lei, ela prevê esse tipo de inconveniente e ela já dá uma contra... E você já tem que ter na licitação qual a contramedida que você vai usar se isso acontecer.
Outro problema que é muito comum, doutor, muito comum mesmo, e eu acho que a Controladoria Geral do Estado convive bastante com isso, é o protesto do segundo colocado, o protesto do terceiro colocado, o protesto do perdedor desses processos de licitação, que para obras, que para contratações. Há algum tipo de previsão em relação a isso? Ou a Controladoria e o Estado terão que conviver ainda um longo tempo com esses protestos? Bom, infelizmente aí esses protestos, na maioria das vezes, não são administrativos, eles são judiciais. E a Constituição, ela dá, vamos dizer assim, ela dá esse direito de você contestar judicialmente qualquer ato da administração pública. Para a gente mudar isso, nós temos que ter uma ampla reforma legislativa, mas a um nível maior, talvez constitucional, né? Por exemplo, se você vai interferir no interesse público, talvez não seja razoável você ter tantos protestos, certo? Mas, infelizmente, por conta de envolvimento do judiciário, nós vamos ter que conviver mais um pouco com isso, sim. É um direito que não está previsto só na lei de licitação, é um direito maior, portanto, deve acontecer. Não, é muito maior. Agora, para finalizar, doutor, como é que essas mudanças, essa novidade pode ajudar, por exemplo, para o estado do Piauí, para o Brasil, na compra e aquisição mais rápida dos equipamentos que mais se quer hoje, que são equipamentos de saúde, por exemplo, na prática? Bem, um dos problemas que o Estado brasileiro, né? Não é só o Piauí, o Estado brasileiro tem a questão do sobrepreço, né? Então, hoje a nova lei de licitações, ela prevê que os preços estejam dentro do preço de mercado, e isso seja garantido antes da licitação, e se aconteceu na licitação de ficar após, que seja revisto esse preço para dentro dos preços de mercado. O Piauí, o Estado do Piauí, pela Controladoria Geral do Estado, ele já faz essa prevenção desde 2019. Então, nós já saímos na frente, né? Então, isso é uma coisa boa para o cidadão. Quase todos os contratos passam, antes de serem contratados, passam pela CGE e nós garantimos que os preços estão dentro do preço do mercado. O problema é o superfaturamento. Mas não é a mesma coisa? Parece, mas não é. Sobrepreço é o preço que você está contratando, né? Quando você evita o sobrepreço, é antes da contratação. O superfaturamento é quando a pessoa, às vezes, pede mais do que precisa. Por exemplo, eu preciso de 50 mil carteiras e eu compro 100 mil carteiras. Então, a nova lei, ela prevê esse controle também, e é o nosso próximo passo. Nós temos 2 anos para se adaptar a essa lei, porque ela vai conviver com a lei antiga por 2 anos, até que os estados e municípios e a União se adaptem a todos esses quesitos. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Távora. Obrigado pela participação aqui conosco. Nada, eu que agradeço. Agradeço também à Controladoria Geral do Estado. Muito obrigado pela entrevista aqui concedida. Muito obrigado.